Bom dia, queridos! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História, tá? A nossa aula de História tem como conteúdo hoje a riqueza que vem do Oriente. Esse conteúdo está no livro de História, nas páginas 60 a 64. É interessante, pessoal, que vocês sempre façam a leitura prévia do conteúdo para que possam entender durante a explicação, ok? Então, vamos lá. A história das grandes navegações acaba nos levando à história do Brasil. Vejam bem, no século XIX, os europeus procuravam novos caminhos para comprar produtos orientais, que chamavam de especiarias, que era pimenta, cravo, canela, o sal, o açúcar, o gengibre, noz moscada. Além disso, buscavam o domínio do comércio da seda, porcelana, tapetes, pedras preciosas, ouro e prata. Especiarias eram produtos singulares, não encontrados com facilidade na Europa. Por isso, eram especiarias caras. Acredito que vocês lembram que nós estudamos nessa unidade o texto Diário do Descobrimento. E nós vimos lá falando a respeito das especiarias, tá? Então, o que eram as especiarias, tia Dani? Eram produtos, pessoal, singulares, ok? Mas que tinham grande valor. Por isso que os europeus, eles estavam, assim, desejosos, né? Em encontrar especiarias, ok? Qual eram essas especiarias, tia? Era a pimenta, era o cravo, a canela, o sal, o açúcar, o gengibre e a noz moscada. Olha, as especiarias normalmente eram de pequeno volume e alto valor no mercado europeu. Algumas eram utilizadas geralmente na preservação de alimentos, haja vista que era muito difícil preservá-los sem geladeira naquela época, não é verdade? E isso provocava um desperdício de comida e uma fome muito grande. Esses materiais encontrados nas Índias eram muito apreciados pelos países europeus e percorriam o mar Mediterrâneo até as cidades italianas que traziam a sua distribuição. Então, esses produtos, essas especiarias, gente, elas eram utilizadas para preservar, para conservar os alimentos, né? Tipo o sal, como a pimenta do reino, a gente sabe que são, né, especiarias que preservam, né? Faz com que o alimento tenha uma maior durabilidade, porque naquela época não se tinha geladeira. Então, tinha que ter esses recursos, tá? Para economizar os alimentos, para preservar os alimentos. A lei da oferta e da procura. E o que foi isso? Vamos ver agora. A Europa, naquele momento, estava passando por uma série de transformações políticas e econômicas. Esse fato motivou a busca por novas rotas comerciais, pois as mais utilizadas estavam sendo dominadas pelos italianos da cidade de Genova e Veneza, que intermediavam a compra desses produtos e acabavam vendendo as especiarias por um preço absurdo. Então, olha, por conta dessa importância dessas especiarias, né? O preço era absurdo. Quando chegou o ano de 1453, os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla, tá? E impediram o comércio de especiarias e a entrada do navio no mar Mediterrâneo. Esse fato provocou um alvoroço na Europa, pois o preço desses produtos, que já era alto, ficaria mais alto ainda devido ao quê? À escassez. Lei da oferta e da procura. Essa dificuldade provocou em Portugal a necessidade de adquirir as especiarias direto na fonte, ou seja, nas Índias. Então, essa lei da oferta e da procura era quem tinha o produto, né, mais em conta, sendo que em conta era difícil de encontrar, ok? Então, isso provocou um grande alvoroço na Europa, porque esses produtos, além de já serem alto, né, ficaria mais alto ainda, provocando assim, né, esse superfaturamento, ok? Então, vejam bem, as especiarias era como se fosse um artigo de luxo, né, daquela época, e que era muito desejada por todos os países, pessoal.
a fim de estarem assim tendo lucros, e também a questão de preservação dos alimentos, ok? Vamos lá. Quando a gente fala dos europeus, nós lembramos das grandes navegações. Foram povos, né, que se dedicaram a técnicas de navegação e, diga-se de passagem, obtiveram muito êxito. Então, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e Cristóvão Colombo foram navegadores contratados pela coroa portuguesa e espanhola para descobrir novas rotas para se chegar ao Oriente, porque era necessário manter o comércio com as Índias, onde eram compradas as especiarias tão apreciadas na Europa. Alguns fatores facilitaram essa expansão, como a posição geográfica de Portugal, que fica na Península Ibérica e de frente com o Atlântico, e também a criação do Centro de Desenvolvimento de Tecnologias, que tinha por objetivo facilitar a navegação. Então, por conta desse centro, né, de desenvolvimento de tecnologias, os portugueses eles saíam sempre à frente na questão das navegações. Eles estavam sempre se aperfeiçoando. E isso, né, fazia com que eles tivessem assim um grande aparato, ok? Um grande desenvolvimento na questão das navegações. E no Centro de Desenvolvimento foram desenvolvidas várias técnicas de navegações e instrumentos. Olha um exemplo dele aí, que é o astrolábio. O astrolábio é um instrumento naval antigo, usado para medir a altura dos astros acima do Oriente. O uso do astrolábio facilitava a orientação dos navegadores por meio da observação da posição das estrelas. Então, o astrolábio, né, foi um instrumento de suma importância, tá? E ele contribuiu para o quê? Para o crescimento, né? A propagação do conhecimento dos portugueses quanto às navegações. A bússola, tão conhecida, né? A bússola é composta de uma agulha magnetizada na horizontal, suspensa pelo centro de gravidade e aponta sempre para o eixo norte e sul, ao seguir a direção do centro magnético da Terra, ou seja, indica o polo, facilita a orientação dos navegadores. Os grandes navegadores possuíam, sim, bússolas, né? Em seus barcos, tanto bússolas de bolso, para estarem orientando quanto à sua viagem, que norte seguir. A caravela foi uma embarcação de porte médio de velas triangulares, usada pelos portugueses e espanhóis durante a era dos descobrimentos. Então, um item que foi de suma importância, né, para essas viagens, as viagens dos descobrimentos, foi a caravela, tá, pessoal? E era uma embarcação de porte médio e de velas triangulares. Vamos ver um pouquinho aí sobre a nau. A nau é semelhante a uma caravela, né? Só que é um barco de grande porte, né? Que é destinado a longos percursos. Lembram do texto Diário do Descobrimento, que nós vimos falar sobre essa embarcação, a nau? E que a nau de Pedro Álvares Cabral era a maior nau que tinha naquela época? Então, veja aí o que era uma nau. A nau era um barco de grande porte destinado a longos percursos. Em vários documentos históricos, a nau surge com a dominação de nave, ok? A denominação de nave, então era considerada uma nave, tá? De tão extensa, né? De tão grande que era essa embarcação. E o que é cartografia, Tia Dani? Vocês já ouviram falar sobre a cartografia? Gente, a cartografia é a ciência que trata da concepção, da produção, da difusão, da utilização e do estudo dos mapas. Por meio dos mapas, os homens tentavam compreender as dimensões da Terra, ok? Então, vamos lá. 2 caminhos e um destino. As Índias, sabe? Era o desejo de todo navegante, principalmente europeu, era chegar às Índias.
E para que eles queriam chegar lá a Teandã? Tanto para explorar as terras, né? Quanto em busca de quê? De especiarias, que, diga-se de passagem, eram produtos caros, né? De pequeno porte, porém caros, ok? Por isso que tanto se tinha esse desejo de encontrar as Índias, ok? Então, os portugueses decidiram iniciar a busca por uma nova rota comercial, contornando a África. Esse modelo de navegação ficou conhecido como périplo africano, ou seja, o que se pretendia era contornar a África até chegar às Índias. A Espanha queria também atingir as Índias, iniciou seu processo de navegação após a formação do seu estado, em 1492. Estava a serviço da Espanha um navegador genovês, né? Cristóvão Colombo, que, em audiência com o rei Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Castela, conseguiu aprovação para a sua viagem, o que na época soava como uma verdadeira loucura. Sabe, gente? A disputa naquela época por chegar às Índias era muito grande, tá? Se tinha esse desejo de chegar às Índias, não só os portugueses, né, mas também os espanhóis e outros povos também tinham esse desejo de chegar às Índias e explorar os recursos. Então, no dia 12 de outubro de 1492, Colombo encontrou uma pequena ilha no Caribe. Como acreditava que tinha chegado às Índias, chamou os moradores dessa ilha de índios. Por isso, chamamos os nativos da América de indígenas, ok? Então, lembrem aí que no dia 12 de outubro de 1492, Colombo encontrou uma pequena ilha no Caribe. E ele acreditou que tinha chegado aonde? Às Índias, né? E chamou os habitantes daquele lugar de índios, ok? Vamos lá. Diante do conteúdo que nós estudamos hoje, né? Sobre essas riquezas do Oriente, gente, sobre as grandes navegações, sobre os instrumentos que foram utilizados, né, para que essas viagens fossem viagens de sucesso, para que eles tivessem êxito, vocês vão fazer o seguinte: tem essa atividade aqui, que também está lá no anexo da plataforma, ok? Vocês vão copiar no caderno de História. Essa atividade não fala apenas só da riqueza que vem do Oriente. Ela fala do conteúdo, formação do povo brasileiro que nós estudamos e os primeiros habitantes do Brasil, ok? Então, para responder essa atividade, você vai ter que consultar esses 3 conteúdos. Lembrando, essa atividade deverá ser copiada e respondida no caderno de História, tá, queridos? Então, de acordo com os conteúdos estudados, responda as questões que seguem. Quais etnias formaram a base do povo brasileiro? Foram 3. Vamos relembrar? Escrevam lá na resposta. No período da chegada dos portugueses, os indígenas se dividiam em 7 grandes povos. Informe quais eram esses povos. E o que é uma tribo? Em sua opinião, qual a importância dos indígenas para a formação do povo brasileiro? Qual foi a importância, gente, dos indígenas para a nossa formação? Explique o que foi a lei da oferta e da procura. Acabamos de ver isso lá no nosso conteúdo. Vocês vão explicar com as palavras de vocês o que foi essa lei da oferta e da procura, ok? Então, copiem no caderno, tenha um caderninho organizado, tá? Procure estar fazendo com empenho. Então, a nossa tarefa de casa também tem no livro de História, nas páginas 65 e 66. E no caderno de História, você vai copiar aquela atividade que eu acabei de explicar, ok? A atividade está em anexo, você vai lá, copia e responde a sua atividade. E responde as atividades da página 65 e 66 do livro de História. Olha, finalizo a nossa aula de História de hoje com a seguinte frase: a força mais potente do universo é a fé, tá? Com fé, conseguiremos vencer todos os nossos desafios. Com fé, passaremos por toda essa pandemia, tá? E seremos mais que vencedores. Pessoal, deixo para todos um forte abraço.